Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Muito profundo esse salmo. E o título da nossa reflexão hoje é Jesus, o Supremo Pastor e o seu cuidado com o rebanho. Amém? Esse salmo, irmãos, é um dos textos mais conhecidos, né, de toda a Bíblia. E Davi, ele escreveu esse salmo com a experiência de pastorear ovelhas. Davi, antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas. E ele conhecia como era o cuidado de um pastor. Ele sabia como cuidar de ovelhas, como conduzir as ovelhas. Ele guiava as ovelhas. Ele entendia bem disso. Então, ele compara, né, o pastoreio de Cristo com o pastoreio de ovelhas. Ele não diz, né, ele não começa dizendo, o Senhor é um pastor. Mas ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Né? Isso revela que Davi, ele tinha intimidade. Que Davi, ele era dependente de Cristo. Que Davi amava ao Senhor. Que ele tinha confiança no Senhor. E esse salmo revela o cuidado de Deus com o seu povo. Revela o cuidado de Deus com a sua igreja. E aqui nós podemos tirar algumas verdades de cada versículo que a gente leu. E a primeira verdade é que o pastor supre o seu rebanho. Como ele diz no versículo 1, nada me faltará. Nada me faltará, irmãos, não significa ausência de dificuldades, ausência de lutas, ausência de provações, mas significa que Deus suprirá todas as necessidades do seu povo. Tudo aquilo que for necessário, Deus suprirá. Amém? O pastor conhece a necessidade dos seus filhos. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Todos nós temos, né? Passamos por necessidades em algum momento, né? Seja em qualquer área da nossa vida. E o Senhor conhece, né? E quantas vezes Ele nos sustentou nos momentos difíceis, né? E quantas vezes Ele nos deu uma resposta? Quantas vezes Ele nos direcionou, Ele nos tirou dessa dificuldade, né? Então, o maior milagre não é nós termos tudo, mas é nós descobrir que Cristo é suficiente nas nossas vidas. Glória a Deus. E a segunda verdade é que o pastor conduz ao lugar certo. No versículo 2, ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha, ela não sabe encontrar o melhor lugar sozinha, né? O pastor, ele sabe onde é que tem alimento, onde tem água. Então, o pastor, ele conduz ali a ovelha até ela encontrar o melhor caminho, né? Onde tem alimento, onde tem água. Então, o pastor conhece onde tem segurança para a sua ovelha, onde tem um pasto bom para a sua ovelha. Deus, ele nos conduz pelo caminho, mesmo quando nós não conhecemos o percurso. Mas ele nos conduz pelo caminho. Quando ele diz, né, os pastos verdejantes, isso fala de provisão. E ele diz também as águas tranquilas, né, isso refere à paz. Então, Jesus, o nosso pastor supremo, ele provê, né, as nossas necessidades. E ele nos traz paz, né, ele nos leva a águas tranquilas. Nem sempre Deus vai nos levar pelo caminho mais fácil, mas sempre pelo melhor caminho. Amém, irmãos? E a terceira verdade, que o pastor restaura a alma. O versículo 3 diz, refrigera a minha alma.
Existem cansaços nas nossas vidas que não são físicos, né? Mas cansaços emocionais, né? Onde só Jesus, o Supremo Pastor, pode trazer descanso, onde somente Ele pode restaurar a nossa alma. Jesus, Ele consegue restaurar aquilo que ninguém consegue enxergar. Jesus, Ele conhece o nosso interior de forma profunda. Amém? Glória a Deus. Só Ele consegue curar as feridas da alma. Somente Ele consegue curar o nosso coração. A quarta verdade é que o pastor permanece no vale. Versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o pastor ele permanece conosco, o Supremo Pastor permanece conosco, até mesmo no vale. A vara aqui representa a proteção e o cajado representa a direção e o cuidado. Ou seja, no vale, no momento de vale, nós temos a proteção, a direção e o cuidado de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes é no vale que nós conhecemos mais profundamente o nosso pastor, porque é aí que ele manifesta, né, a sua glória sobre as nossas vidas. Nós conhecemos ele de forma mais profunda. Ele permanece conosco nos dias difíceis. Ainda que nós passe por esse vale da sombra da morte, ele permanece conosco. Amém? E a quinta verdade é que o pastor honra e sustenta. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus, ele cuida do seu povo até mesmo nas adversidades. Ele continua cuidando de nós, né? Nós podemos contar com esse Supremo Pastor. Ele está conosco nos momentos difíceis, nos momentos da angústia. Eu sei que os momentos de lutas, né, a gente acha assim que nunca vamos conseguir passar aquilo, mas nós temos a certeza de que o Supremo Pastor está conosco, cuidando de nós, e que nenhum vale é para sempre, nenhuma dificuldade é para sempre, porque Deus está conosco, Ele é o nosso pastor. Nós podemos contar com o cuidado dele com as nossas vidas. Amém? Ele fala aqui de mesa, né? Preparas uma mesa. Essa mesa preparada fala de provisão. Ele fala também de unção, né? Unges a minha cabeça. A unção fala de cuidado e o fortalecimento dele nas nossas vidas. Ele fala também de cálice. Ele diz: o meu cálice transborda. Fala da abundância da graça dele com as nossas vidas. Ele revela a sua graça sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, nós podemos descansar em Deus, mesmo em tempos difíceis. Ele nos honra. Amém? O Senhor é aquele que nos honra, aquele que nos pastoreia, aquele que cuida do seu rebanho. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, ele termina esse salmo com uma certeza, que a bondade e a misericórdia do Senhor o acompanharão todos os dias da sua vida. A bondade e a misericórdia do Senhor acompanham aqueles que pertencem a Ele. Aqui nós aprendemos que o cuidado de Deus não é temporário, mas o cuidado dele dura para sempre. Amém? As misericórdias do Senhor duram para sempre. O amor dele dura para sempre. Mesmo nós sendo falhos e muitas vezes infiéis, mas ele continua sendo fiel a nós. Glória a Deus. A maior promessa é viver eternamente com o Senhor.
Ele nos fez essa promessa, né, de vivermos eternamente com Ele. Esse salmo, irmão, o Salmo 23, ele nos mostra um pastor que supre, um pastor que guia, um pastor que protege, um pastor que sustenta, um pastor que restaura e um pastor que permanece até o fim conosco, com o seu rebanho. E enquanto eu meditava nesse salmo, uma verdade veio ao meu coração, algo que me chamou a atenção, é que Jesus, ele continua sendo o nosso pastor. É que Jesus, ele continua sendo o nosso guia, sendo o nosso protetor, sendo aquele que nos alimenta, sendo aquele que nos fortalece, sendo aquele que nos protege. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele é fiel a nós. Ele permanece conosco até o fim. Amém? Nós podemos contar com esse pastor, o nosso supremo pastor. E Jesus, em seu amor, ele escolheu demonstrar também esse pastoreio, esse cuidado com o seu rebanho, por meio de pessoas. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Cristo concedeu pastores à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Isso significa, irmãos, que o ministério pastoral é um presente de Deus para as nossas vidas, né? Cristo, ele levanta pessoas para cuidar do seu rebanho. Ele revela o seu cuidado através do ministério pastoral. Amém? E hoje nós gostaríamos de celebrar a vida do nosso pastor Paulo de Deus. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, né? Porque ao longo desses anos, né, ao longo da nossa caminhada, o Senhor tem usado a sua vida, né, para conduzir esse rebanho, né, conduzir a noiva de Cristo. E nós gostaríamos de externar, né, a nossa gratidão a Deus pela sua vida, né, pela pessoa que você é, por esse homem forte, né, que você é. E nós preparamos, né, algumas homenagens simples, mas com muito carinho, né, com muito amor e gratidão a Deus pela sua vida. Então, nós vamos começar com uma peça. Hoje estamos aqui para homenagear alguém muito especial, nosso pastor. Não é apenas alguém que prega aos domingos. Ele cumpre o chamado do Senhor e está disponível para aconselhar, consolar, ensinar, orar, escutar e discipular suas ovelhas. Às vezes parece até que ele tem muitas profissões. O psicólogo. Ai, meu Deus, que dia difícil. Como é que eu vou dar conta? Quer saber, eu vou lá na casa de você. O pastor não é psicólogo, mas Deus o deu paciência para ouvir e acolher as ovelhas, mesmo nos dias mais difíceis. Medalha da paciência. Às vezes parece até juiz.
precisa ouvir, aconselhar e ajudar pessoas a tomarem decisões com sabedoria e paz. Medalha da Sabedoria. Muitas vezes parece até professor. O pastor não é professor, mas também ensina com os seus conhecimentos quando a ovelha necessita, tendo que o seu principal ensino é o caminho da verdade e ajudar vidas a crescerem espiritualmente e a viver a palavra. Medalha do ensino. Às vezes parece até repórter. Oh, meu Deus, mas o pastor vai cantar muito da TV. O pastor não é repórter, mas seu amor e compromisso com nossas vidas fazem com que ele acompanhe e se importe com cada um. Medalha do amor e compromisso. Comer na casa do pastor, comer na casa do pastor, comer na casa do pastor pra sempre. Tá bom, pastor? Pastor? Lá se vai, pastor. Ô, pastor, você acredita que eu vim aqui louvando o senhor para eu tomar um cafezinho com cuscuz do senhor? Porque você só vive na internet dizendo que você faz cuscuz bom, né? Cuscuz temperado, som, que não me chama. Mas dessa vez eu vim me convidar. Tá bem, pastor? Eu só fui dar favor com esse café sem açúcar, mas eu tomo. Pastor, tá bem demais, mas eu tenho um problema, né? Eu vim tomar esse café, mas eu trouxe um problema pro senhor, né? Mais um. Porque eu vi na internet nesses dias, né? Você postando que você sabe amolar até faca, né? Aí eu vi na internet seus stories, né? Porque você é um blogueiro, pastor. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, pastor. Eu tô com um problema. Eu comprei 1 quilo de picanha e só dá pra mim e a minha casa comer. Só dá pra mim e a minha casa. Você disse que a gente come do melhor da terra, mas a gente só deu pra comprar 1 quilo. Então só dá pra minha casa. Mas o problema é o quê, pastor? É que a minha vaca tá tão cega, nem capim e nem a folha que você cortou pra sua vaca, come. Tá faltando uma face, Não importa nada. Pastor, você resolve isso pra mim, pastor? Vou pegar lá, pastor. Ô, meu Deus do céu. Calma aí, pastor.
pastor sempre cuida das suas ovelhas, até no mínimo detalhes. Medalha do cuidado.